Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Que bom te encontrar aqui novamente. Sou Paulo Eduardo. Nós estamos mais uma vez chegando aqui para um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, fazendo estudos observando o contexto, entendendo o que a Palavra diz e trazendo aplicações para as nossas vidas. Convido você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos aqui no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo está falando da justificação em Cristo, visto o que ele estava sendo questionado ali por aqueles falsos mestres que queriam levar o povo novamente à prática da lei como forma auxiliar da justificação da salvação. Paulo está trazendo aqui a justificação é a fonte de uma nova vida. Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada agora ela vive para Deus. Ela nasceu de novo. O velho homem passou, morreu em Cristo e ele agora tem uma nova vida. A justificação abre ao homem um caminho de intimidade com Deus. Ele pode viver de forma íntima na presença do Senhor. Por quê? Porque o crente ele vive para Deus, morrendo para a lei. A palavra de Deus nos traz isso. E o versículo 19, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Os falsos mestres, eles acusavam o evangelho de aniquilar a justiça que temos pela lei. E Paulo traz um argumento aqui que a lei nos força a morrer para ela mesma. Ao nos ameaçar, não é? Diante da nossa destruição, diante da nossa obediência, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade, a lei não deixa nada no homem a não ser desespero, nos impede de confiar em Deus. Então essa lei coloca no homem esse golpe final de desespero se o homem confiar nela, descansar nela. Um golpe fatal no homem. Mas nós podemos entender que morremos na morte de Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Nós estamos livres. E eu vou usar uma expressão que Paulo, tratando desse assunto, lá em Romanos 7, Paulo, ao falar sobre isso, ele compara com o marido perfeccionista. Depois você lê Romanos 7, 12 e 14. Então Paulo fala desse marido perfeccionista. Então ele diz, olha, se nós morremos a morte de Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. Ou seja, nós estamos livres daquele primeiro marido e nós podemos então nós podemos nos unir a Cristo e viver então em unidade com Ele. Nós podemos contrair núpcias com esse novo marido, aquele que morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos resgata desse naufrágio da lei. Deus nos traz mediante a sua graça, Ele nos restaura para uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui, porque mediante a própria lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Nós nos rompemos, separamos. Volta a parafrasear, né? Paulo falando do marido, morreu, eu estou livre novamente agora para contrair um novo matrimônio, para estar em Cristo agora, uma nova vida, uma vida de liberdade. Não sou mais obrigado a viver preso às obras da lei. O crente vive para Deus, sendo crucificado com Cristo. E Paulo, ele vai muito profundo nessa questão, e ele fala no versículo 19, a parte B, diz, eu estou crucificado com Cristo. Nós estamos enxertados na morte de Cristo e extraímos dessa morte uma vida, uma energia secreta, como aqueles brotos que extraem energia da raiz. Essa expressão estar crucificado com Cristo arranca do isolamento de toda a existência espiritual, de todas as circunstâncias, e nos coloca totalmente nele, dependentes dele, vivendo com ele, todas as circunstâncias,
nós podemos encontrar. E Paulo repete isso, né? Estava observando, Paulo várias vezes fala sofrer com, morrer com, ser crucificado com, ser sepultado com, ser ressuscitado com, tornar-se vivo com, ser glorificado com, ser co-herdeiro com e reinar com. E tudo dele, tudo depende dele. Tudo em Cristo Jesus. Essa crucificação, com Deus nós encontramos uma nova vida, nós encontramos todas as fontes, a energia para a nossa vida acontecer. Paulo repete várias vezes dizendo, é só dele, é dele que vem todas as forças, toda a orientação, toda a vida vem dele. E é isso que Paulo está dizendo, nada que eu fizer, nada que for a partir de mim, da minha força, da minha capacidade, é com ele, é dele, é para ele. Terceiro lugar aqui, o crente ele vive para Deus quando Cristo vive nele. Verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos salvos pela fé em Cristo, ou seja, Ele morreu por nós. E vivemos pela fé em Cristo, ou seja, Ele vive em nós. Ele morreu por nós e Ele vive em nós. Paulo não vivia mediante a sua própria vida. Paulo não dependia do que ele fazia, dos seus esforços. A vida que ele agora tinha estava secreta, ocultada, colocada em Cristo. A força, a energia, a capacidade, tudo que nós temos vem dele, é dele. E nós mesmos nada. Nós vivemos fora de nós mesmos, poderíamos dizer assim. Nós vivemos em Cristo. É dele toda a nossa capacidade. Essa vida em Cristo consiste em fé. É pela fé. É tudo pela fé. Está oculto nele. A vida que nós obtemos de Cristo, em Cristo, ela não está visível aos nossos olhos, mas é algo que está oculta interiormente. Nós cremos pela fé, através da força, da direção, da orientação do Espírito Santo. Por amor, Paulo diz, Cristo se entregou por mim. A expiação tem a fonte, a origem no amor de Cristo por nós. Ele morreu por nós. Paulo diz, por mim. Paulo traz isso de uma forma muito profunda, contemplar a obra de Cristo, o que Cristo fez, as consequências, uma nova vida. É a experiência que Paulo tem. E terminando aqui, o crente vive para Deus confiando na graça dele. Verso 21, Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus amados irmãos, desprezar a graça de Deus é uma clamorosa ingratidão diante de tudo que Deus fez por nós. Fazer pouco do sacrifício de Cristo. Quando a gente quer agregar alguma coisa à obra da nossa redenção, nós estamos fazendo pouco caso daquilo que Cristo fez por nós. É uma ofensa a esse amor sacrificial que Deus tem por nós. Se a justificação é pelas obras, então não teria nenhum valor a morte de Cristo. Se a salvação é pelas obras, que recompensa nós temos então pela morte de Cristo? De que adiantou? Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai. E nós não precisamos de nada mais. John Stott, nessa linha de pensamento, ele diz, os dois alicerces da religião cristã são a graça de Deus e a morte de Cristo. O evangelho cristão é o evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado. Se alguém insiste em colocar obras da lei, esforço próprio à salvação, está mexendo, quebrando, tirando os fundamentos da fé cristã. A graça diz, não há distinção, todos são pecadores e todos podem ser salvos diante de Cristo. E a lei diz, há distinção, a graça de Deus não é suficiente, nós precisamos voltar para a lei. Voltar para a lei, voltar para aquilo que Cristo falou que já está consumado, está realizado.
Nós precisamos aprender a descansar somente na soberania da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar. Viva crendo, descansando na obra que Cristo realizou ali. Se você não tem essa experiência, aproveita, faça, se entrega a Cristo. Não pense nos seus esforços, na sua capacidade, mas é em confiar unicamente em Cristo e viver essa nova vida com Ele, dependendo dEle, a partir dEle e para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.